Após a divulgação do último relatório de emprego dos Estados Unidos, eu mencionei que talvez o próximo dado relevante sobre esse assunto, mercado de trabalho, seja os pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado que é divulgado toda quinta-feira de manhã. Isso porque o relatório de emprego mostrou de maneira bastante concisa que todos os dados ali compostos, desemprego, ganho médio por hora trabalhada, payroll, indicaram uma desaceleração do mercado de trabalho americano. Talvez seja o primeiro indício de que o mercado de trabalho está sentindo os efeitos defasados da política monetária, alguma coisa assim. É bem provável, então, que outros dados, também referentes ao mercado de trabalho, mostrem a mesma coisa. Qual é aquele dado divulgado toda quinta-feira de manhã, que é de mercado de trabalho? Pedidos iniciais. E o dado foi divulgado agora de manhã, ele saiu de 209 mil para 231 mil. Tudo bem, historicamente falando, continua muito baixo. Poderia argumentar que é um sinal falso. Ah, o dado veio muito forte essa semana e nas próximas semanas tende a cair de novo. É o que aconteceu no ano passado. Pode ser um sinal falso. Mas é mais uma informação que colabora com essa visão de que a economia americana talvez esteja numa transição. Eu tenho chamado isso. Transição entre no landing para algum tipo de landing. Soft landing, hard landing, a gente não sabe ainda. Acredito que ninguém consiga dizer exatamente. Vocês podem ter opiniões distintas sem problema, mas é difícil ter certeza absoluta de qual tipo de landing a economia americana terá. Pois é sobre esse assunto que nós queremos falar hoje, mostrar aqui algumas correlações, alguns indicadores que tendem a mostrar o que aconteceu com o mercado de trabalho e como o mercado tem reagido a isso. Claro que antes peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal e vamos lá. Como vocês podem ver aqui no meio da tela, pedidos iniciais saíram de 209 mil na semana passada para 231 mil nessa semana. É um salto grande de uma semana para outra, né? Mas acho que o que mais chama atenção é que é mais uma informação que nesses últimos dias colaborou para essa hipótese de que o mercado de trabalho talvez esteja desacelerando. Até queria mostrar para vocês aqui no TradingView, que eu acompanho por aqui porque fica mais fácil, é um gráfico bastante limpo, mas alguém fez uma cagadinha e ao invés de colocar 231K, botou 231 milhões. Então essa linha aqui reta vai lá para o inferno, tá? Não tem nem o que mostrar para vocês. 231 mil é mais ou menos aqui, ó, certo? Os pedidos iniciais têm oscilado dentro dessa, eu vou chamar de banda, tá? Mas dentro desse patamar. Reparem que ali em junho de 23 chegou a bater 265. Eu provavelmente devo ter feito um vídeo na época dizendo, olha aí, o mercado de trabalho está sentindo os efeitos da política monetária. Mas logo depois voltou a cair. Bom, então foi um alarme falso. Nada aconteceu. Agora é a mesma coisa, bateu 231 mil, nós não sabemos qual será a tendência desse indicador, se vai continuar subindo ou não. Na verdade, ninguém tem. Como esse dado veio acima da expectativa, ele acaba ajudando um pouquinho para o mercado revisar aquela tese de que, olha, o Fed pode cortar o juro esse ano. Putz, a gente está, parece que trancado nessa história há um bom tempo. E é normal. Quem viveu Covid no mercado ficou 2 anos só falando de Covid todo dia. Quem viveu 2022 só falava de alta do juro americano. Quem viveu 2023 falava sobre outros assuntos, crise bancária, e agora 2024, o Fed não vai cortar a taxa. Então, a taxa de juro, tentando resumir esse assunto, política monetária como um todo, é o assunto da vez no mundo inteiro. É Brasil, teve a decisão do Copom ontem que gerou uma grande turbulência no mercado. É nos Estados Unidos, quando que o Fed vai cortar? Vai ser assim por mais meio ano, no máximo um ano. Depois é uma nova narrativa, é um novo assunto da moda e a gente vai ficar um ano ou dois só conversando sobre aquilo. Voltando então para cá, mercado ali precificando o que? 55 vezes no ano, 2 cortes, um pouquinho mais que isso, talvez. Automaticamente, S&P 500 ganha força, isso acaba ajudando essa narrativa do soft landing. DXY caindo, mais ou menos 0,26. E aqui o juro de 10 anos, que talvez seja o indicador mais importante nesse momento, um indicador de mercado no caso, caindo 0,96. Tá, 1% de queda, voltando aí para os seus 4,45. Isso ajuda ativos de risco ao redor do mundo, isso ajuda commodities, como vocês podem ver aqui em cima, ó, o cobre subindo mais ou menos 1,30. Acaba sendo hoje é um dia que não tem nada acontecendo, e que esse dado, que é divulgado todas as semanas,
negligenciado 99% das vezes, hoje está fazendo preço no mercado. Tudo bem. Mas lembrem-se que é apenas um indicador. Ele é de altíssima frequência, divulgado toda quinta-feira, então pode ser que semana que vem nós voltemos para a estaca zero. Mas reparem aqui, eu lembro que eu mostrei esse gráfico recentemente, temos uma tendência de que quando os pedidos iniciais eles sobem, o JOLTS ele está caindo. Lembrem-se que esse dado aqui está invertido, o JOLTS está invertido, tá? Dessa maneira fica mais fácil de ver essa correlação negativa, né? Então, quando o mercado de trabalho desacelera, é normal que o payroll volte para níveis muito baixos, menos contratações, o desemprego sobe, o JOLTS cai, nesse caso é esse movimento aqui de alta, porque está invertido, e os pedidos iniciais acompanham esse exato movimento. Olha aqui, os dois subiram, os dois caíram, os dois subiram, os dois caíram, tá? Eles não andam juntinhos exatamente porque são duas informações bem diferentes. Um é demissões, os pedidos iniciais são pessoas que foram demitidas, que foram em busca do seu seguro-desemprego. Nem todo mundo vai. Então é difícil de dizer se esse aqui é o número de demissões, não tem nada a ver. E o JOLTS nada mais é do que a força demandante de mão de obra na economia americana. Então, ambos, aparentemente, no curto prazo, estão andando para a mesma direção, que seria normal, mas também perigoso para quem acompanha ciclos econômicos. Esse gráfico da direita, ele estava um pouquinho mais para baixo aqui, nada mais é do que os pedidos iniciais por seguro-desemprego de janeiro a dezembro desde 2016. Ou melhor, desde 2013, eu acho. Então, cada linha dessas é um ano. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23 e 24. No caso, 2024 está em azul. E os outros anos estão em verde. Fica mais fácil de enxergar. O dado continua muito baixo. Reparem que, historicamente, é normal. Claro que eu poderia colocar desde a década de 80, 90, quando esse indicador foi divulgado, só que ficaria meio poluído o gráfico, tá? Mas reparem que o 231 mil ainda é um número baixo. Lembrando que, na minha planilha, esse indicador ele está numa ordem aqui mensal. Eu não tenho um indicador semanal na minha planilha. Esse indicador é divulgado toda semana. Então, eu coloco ele em termos mensais, porque fica mais fácil de acompanhar. Então, no mês de abril de 24, na última semana de abril de 24, os pedidos iniciais vieram em 209 mil. Legal. No mês seguinte, 231. Não é verdade, porque o mês não terminou ainda. Estamos nem na metade do mês de maio. Então, até lá, alguma coisa pode acontecer. Mas digamos que, na última semana de maio, esse indicador fica ali nos 231 mil. O que isso significa? Olha, por enquanto, não muita coisa. Não muita coisa. Mas é mais um sinal de que talvez o mercado de trabalho esteja desacelerando. Mas eu tenho mais um dado para vocês. Eu tenho um dado que mede quanto tempo as pessoas estão sem trabalho. É mais um indicador do mercado de trabalho americano que eu aprendi nesse livro aqui, esse livrozinho verde aqui em cima, que é chamado de Applied Financial Macroeconomics and Investment Strategy. Infelizmente não tem em português e não tem no Brasil, tem que comprar nos Estados Unidos, ele ficou super caro ultimamente. Eu acho que eu paguei uns 200 e poucos reais, hoje está custando de 500 a 700. Mas é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. É um investimento. Não é fácil, não é barato, mas é um investimento. Mas esse indicador eu vou guardar para os membros. Então, caso vocês queiram assistir a continuação desse vídeo, eu falarei sobre esse indicador misterioso. Não é tão misterioso assim, mas aqui no Brasil pouca gente conhece. Provavelmente no YouTube ninguém vai falar sobre ele. Que talvez colabore com essa hipótese de que o mercado de trabalho está desacelerando. Não, ele não colabora. Ele continua num patamar bastante apertado e não indicaria para mim, olha, tem alguma coisa acontecendo. Então, para fazer parte da comunidade de membros, tem o QR Code aqui na tela, basta você escanear, mas se você está assistindo na televisão, ou melhor, no computador, fica mais fácil você apertar aqui embaixo no botão escrito Seja Membro. Não entre na comunidade de membros usando o iPhone. Isso é, não pega lá no iPhone, no YouTube, porque eles cobram uma taxa muito alta. Eu deveria ter mencionado isso já várias vezes para vocês. A Apple cobra um impostinho deles, então fica muito mais caro fazer parte da comunidade. Deixa eu continuar aqui, porque eu quero mostrar mais algumas coisas para vocês sobre o mercado de trabalho. Então, temos essa percepção de que mais indicadores referentes a esse setor, digamos assim, da economia americana, está desacelerando. O que eu gostaria de ver é uma desaceleração gradual
tanto do payroll, voltando ali para o patamar de 150 mil, 125 mil, e é o que aconteceu no último mês. Caiu de 203 para 175. Cara, não é a metade, mas está quase lá, quase a metade das contratações em relação ao mês anterior. Eu gostaria de ver a renda, os ajustes salariais também continuarem desacelerando, sem grandes efeitos no indicador mais poderoso que existe e também o mais preocupante que existe, que é a taxa de desemprego. Como vocês podem ver, quando o desemprego sobe, ele não sobe devagarzinho, ele cai devagarzinho, ele sobe muito rápido. Então, em termos de ciclos econômicos, o período de crise, de recessão, de desemprego alto, ele acontece muito rápido. Questão de poucos meses, no máximo um ano. Eu acho que 2008, como foi muito grave, começou a subir em janeiro de 2008 e parou de subir ali em novembro de 2009. Então, praticamente 2 anos de desemprego consistentemente mais alto. O Covid foi a recuperação mais rápida da história do mercado de trabalho americano. Eu lembro dessa métrica lá na pandemia. Acho que era 2021, 2022 se falava muito nisso. Nunca foi tão rápido na história levar o desemprego americano de 13,5 para 14 e depois de volta para 13,5. Foi um período de recuperação muito rápida e consistente. Mesma coisa para o payroll. O payroll que eu mostro para vocês, esse dado aqui é o dado de variação mensal. Porque se eu entrasse lá no JOLTS e pesquisasse por... JOLTS não, no Fred. E eu pesquisasse por payroll, vocês veriam que o payroll, na verdade, é um dado de total. Esse aqui é o payroll, tá? Então, o payroll, ele mostra a quantidade total de pessoas que estão trabalhando. Hoje, ou melhor, em março, 16 de março, no último relatório, 131 milhões 730 mil americanos estão empregados nos Estados Unidos, de acordo com o Total Non-Farm Payroll Report. Então, o payroll, na verdade, é um dado de total de trabalhadores. E reparem o que aconteceu na pandemia, um negócio vertical. O que nós acompanhamos aqui toda primeira sexta-feira do mês, no relatório de emprego americano, é a variação mês contra mês. Se está demitindo mais do que contratando ou contratando mais do que demitindo, correto? Então, a percepção é de que nós queremos que o mercado de trabalho desacelere sem uma grande variação do desemprego. E, historicamente falando, isso é quase impossível de acontecer. Por isso que as apostas de um soft landing eram tão baixas em 2022. E diria até 2023. Só que ninguém mais está falando sobre esse assunto. A gente está naquela situação em que os dados eles pioram, então o ruim é bom. Dados econômicos ruins são considerados bons para o mercado americano, porque isso abre a hipótese, a chance do Fed cortar o juro antes de algo grave acontecer lá fora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Deixe o seu like, inscreva-se no canal